o ambiente de debate, quando nós somos os propositores do debate, ou os mediadores do debate, eu tenho que garantir que esse ambiente ele seja o mais seguro possível nesse sentido. Até mesmo porque senão só vão debater as pessoas que não têm medo de falar, a pessoa que já é desenvolvida, e aí não contribui para a democracia do debate. Porque eu já falo, porque quando eu falo, dando exemplo, o João já fala, a Maria já fala, porque ela já está acostumada a falar, e quando ela fala, as pessoas já escutam ela. Talvez ela tenha muito pouco a acrescentar inclusive, nesse debate, porque, no geral, ela pode só repercutir mais ou menos. E aí, quem podia trazer uma outra visão para aquilo, não vai falar, porque está constrangido. Então, a gente tem que nós temos que assegurar esse ambiente. Também tem que tomar cuidado com o pensamento estático e sem bom senso, né? E nosso pensamento estático e bom senso, como eu falei, nós estamos em um ambiente, em um sistema nesse momento, onde os debates começaram a ocorrer em locais onde eles não ocorriam. E eles não ocorriam porque o debate sempre fez essa parte ou melhor, ele comumente faz parte de um grupo mais privilegiado de debater sobre assuntos mais complexos. São os grupos que têm poder de influência e que podem mudar. Então a maioria das pessoas não pensa nem em debater porque elas não têm o poder para mudar as questões. Elas não debatem, porque eu vou debater, só não tenho o poder de mudança. E também porque não pode esquecer que a gente vive história de ditadura, não só no Brasil, na América Latina, a democracia e a poder das pessoas falarem vem avançando no último século. Então, as pessoas não estão acostumadas a ter a ideia delas confrontadas. E às vezes nós não estamos acostumados a ter as nossas ideias confrontadas. E aí essa é uma diferença entre o pensamento científico e o pensamento de jurídico, de advogado, né? Eu ouvi falar de pensamento depois, eu falo justamente sobre isso. O cientista, no geral, ele tenta compreender o fato. O advogado, no geral, ele tenta defender alguma coisa, uma posição. Então, talvez a gente precise ter um pensamento menos estático e usar o nosso bom senso para que a gente tenha um pensamento mais científico do que um pensamento advocativo sobre o assunto. Porque você não está ali ouvindo, se você não está vendo sua plateia ouvir, as pessoas ouvirem, você vai se preocupar em defender. Então você nem vai analisar o contraditório, você vai correr. E aí a coisa que eu já tinha falado sobre aumentar a tecnicidade do debate. Essa é uma questão importantíssima. É evitar o pensamento estático. Até mesmo porque mesmo os paradigmas eles são rompidos em algum momento. É o que eu falei ali pro nosso colega aqui da falácia, da falsa equivalência, a gente já tinha discutido isso aí, mas só para a gente ir do raciocínio motivado, né? O raciocínio motivado ele pode ocorrer de diversas maneiras. Existe uma linha de estudo sobre raciocínio motivado pela psicologia comportamental. Dentro do raciocínio motivado, ele pode ocorrer tanto por interesses, e quando eu digo interesses, são interesses mesmo, interesses econômicos, interesses de classes, interesses de... Vou dar um exemplo de um debate que seria muito frutífero. Seria a visão, a gente precisa debater, mas ele precisa ter muitos dados para ver esse debate. Vou dar um exemplo. Imagine você discutindo, neste momento, com o sindicato dos trabalhadores de postos de gasolina, se é possível automatizar as bombas de gasolina no Brasil. Esse debate está correndo na justiça. Ele já passou do campo Baixinho, já está correndo na justiça. Santa Catarina acho que tem o primeiro posto agora liberado. Então, esse raciocínio, se você gastar 8 horas, 10 horas, escutando um pró-mercado dizendo sobre o debate, precisamos liberar, porque diminui o custo, diminui isso, diminui aquilo, vai diminuir o preço final do combustível, etc. Muito provavelmente, depois de 8, 10, 12 dias ouvindo isso, você vai sair dali, a chance de você ter aquilo embutido, quando você for debater, você repetir aquelas palavras, é altíssimo. Se você ficar 10 dias, 12 dias, só na presença dos sindicalistas que falam sobre isso, você vai sair dali
o seu raciocínio contaminado é um termo muito forte. Você vai sair com um outro tipo de raciocínio enviesado para compartilhar do pensamento daquela classe. Essa é uma modalidade de raciocínio motivado. Existem outras variedades de raciocínio motivado. Aquelas dinâmicas que a gente pode discutir depois, inclusive tem um vídeo mais como mostrar disso, é sobre o raciocínio motivado coletivo. Isso ocorre, algumas pessoas usam isso como técnica, por sinal. Ele, em uma roda, em um grupo, eu pergunto, essa cadeira é azul. O primeiro fala que é azul, o segundo fala que é azul, o terceiro fala que é azul. Lá no 14º, o cara não está mais preocupado se é azul, não, eu vou confirmar. Ela é azul. Porque ela segue a confirmação. Acho que isso deve acontecer muito em regiões que você tem jurados. Isso ocorre muito onde você tem pressão popular sobre ele. Se você começar uma votação, é visível isso. Se você começa uma votação em qualquer ambiente exagero, você começa uma votação em um ambiente padrão, se você tem uma repetição daquela opinião, quem deve ser o líder de classe? Primeiro voto, segundo voto. Se o sétimo quebra a raciocínio e fala assim, não, acho que é o João. No som até estranho. Então, se você está aqui, em um grupo, defendendo a cloroquina, você tinha falado, e tá ali, quando chegar pela sua vez, você vai não defender? Até que ponto seu raciocínio vai ser motivado por opiniões de terceiras? Até que ponto o seu ambiente influencia? Se você consegue guiar, isso é técnica comum. Aceno de confirmação também. E a pessoa de venda faz isso muito bem, né? Os 3 sims antes de começar alguma coisa. Você veio aqui andando hoje? Sim. Você veio aqui? Sim. Você gostou do ambiente? Sim. Você quer levar uma top term pra você? Sim. Você sendo motivado. Então, às vezes você consegue... A gente consegue... Eu já vi algumas debates, pode parecer bobeira, mas eu já vi algumas discussões nesse sentido. Vou dar um exemplo. E aí, independente se você acredita, não vou falar o final, mas independente se você acredita ou não se é a favor ou não do aborto. Independente disso. Pensa, a pessoa começa assim, você é a favor da vida? Sim, todo mundo é a favor da vida, né? Não precisa. É uma coisa assim. Você acha que matar alguém é certo? Não, matar alguém não é certo. Você acha justo matar uma criança? Aí ele faz a última pergunta. E fazendo um aborto está tudo bem. Não importa se você é a favor ou não do aborto. O ponto é o seguinte, você foi levado à construção, porque ele não falou pra você, é o contrário também, ele fala assim, você acha certo mulheres, no geral, as pessoas têm uma moralidade normal, você acha certo mulheres ricas e mulheres pobres serem discriminadas? Não. Você acha certo, você acha certo que alguém diga pra você que você tem que fazer a sua vida? Não. Você não acha que o que você faz com o seu corpo é um direito seu? Confirmou. Então, você não acha certo? Por que só mulheres, né? Daí vem apresentando. Porque só mulheres, e aí a gente pode... Eu não estou dizendo que eu discordo do raciocínio nem que eu concordo. Estou dizendo, você pode pôr uma carga emocional ainda. Então, porque só mulheres brancas e ricas podem fazer aborto nas clínicas lá. Quer dizer, ele discutiu, tirou também o foco, porque as mulheres brancas e ricas não podem fazer um aborto na clínica, é ilegal. Você pode discutir que elas têm acesso a isso facilita, e como elas conseguem fazer, mas poder não pode. Mas você viu como o raciocínio foi motivado? E aí quando você vai chegar, isso pode ocorrer para várias questões. Uso de células, vou partir um pouco para a área mais de biotecnologia. Uso de células tronco. Marcelo Yuca morreu, o ex-vocalista do rap, morreu defendendo... Só que assim? Não, assim, só para... O Marcelo Yuca morreu defendendo a questão do uso de células tronco. Células troncas embrionárias. Dependendo de como você for levar essa discussão, e você for falar o seguinte, olha, toda a vida é sagrada, você não pode matar um feto para dar vida para outra pessoa, etc.
E agora imagina quando o Marcelo Yuca, isso eu estou dando um grupo, quando o Marcelo Yuca defendia, ele falava, mas não é uma vida ainda, é um embrião, eu retiro ali. Esse debate não foi travado, nós nos recusamos a travar esse debate. Não houve ponto pacífico, tem a judicialização e várias. E não se avançou. E digo pior, não se avançou, ele morreu. Nós passamos os últimos 15 anos aí discutindo não, falando, especulando sobre o assunto, e muito pouco se sabe até o momento sobre quais são os reais potenciais. Os países, até mesmo que a gente se nega a discutir, e a gente, na nossa discussão, como era uma discussão apaixonada, nós nos negamos a trazer os dados, ou não trazemos os dados, ou as discussões do que ocorre em outros países, do que ocorre em outros modelos. A gente tem várias discussões como essas enviesadas, onde existe raciocínio motivado. A gente pode falar sobre o uso de cannabis, a maioria dos nossos raciocínios são raciocínios motivados, porque a gente, vou só dar um exemplo, é quase impossível hoje você ter uma opinião formada, deveria ser quase impossível você ter uma opinião formada sobre a liberação ou não de cannabis hoje, do ponto de vista médico, por exemplo, porque você tem muito poucos estudos. Então, nossa discussão talvez devesse ser outra, né? Precisamos avançar. Somos a favor de avançar com os estudos científicos sobre o uso? Tem pouquíssimos estudos. Estudos em fase 3, estudos largos estudos clínicos, tem pouquíssimos. Então, se você já tem uma opinião formada, a sua opinião ou é para ser motivada ou é enviesada. Muito provavelmente. Né? Porque você não tem acesso aos dados. Tinha uma coisa que o nosso acho que o terceiro ex-ministro falava, o Taixa, quando fala sobre a Covid, ele falou assim, precisa de dados. Era a frase que ele mais falava. Precisamos de dados. Precisamos de dados. Porque quando você só reproduz as falas, você não tem os dados para analisar, você realmente não tem uma opinião. É um raciocínio enviesado. E o seu raciocínio ele pode ser, como eu disse, em debate curto, motivado muito, muito facilmente. Tanto é que charlatões vivem disso. Né? E por fim, ali, né, o debate ele exige um tempo de reflexão. Um grande problema hoje. Ele exige um tempo de reflexão. Que se você só transmite as informações, se você só apresenta as informações, mas não há um processo de absorção, de digerir aquilo, como é que você vai confirmar a sua opinião, mudar a sua opinião, ter uma nova opinião, uma nova tese sobre aquilo, se você não processou a informação, você só a recebeu, mas você encontrou para uma pessoa. Em escola é muito difícil fazer isso. É isso que eu ia falar. Em escola não tem como fazer isso. Eu faço. Aí no final do ano, qual é o resultado? Demissão. Por quê? Porque você não cumpriu com o conteúdo programático. Nem inovou. Não é? Aí o que você faz? Por que como cumprir com o conteúdo programático? Eu olhei, peguei e falei, bom, isso daqui dá para tratar rapidamente e tal. Isso daqui é muito legal, precisamos aprofundar. Joga o raio fora. Vamos fazer uma sequência didática, um projeto, uma situação, um problema para eles resolverem, estudar com tempo para analisar. E aí eles vão escrever um texto e podem, depois de 2 semanas, ou 3 ou 4, mudar e escrever um novo texto, já diferente deste, à luz de novas evidências, de novos conteúdos, com tempo. Onde eu fiz isso, eu fui demitido. E aí, por quê? Porque o conteúdo programático. Em escola privada, os pais pagam 3 paus pela apostila. E aí pelo comprimento rígido. Lá, a professora, a apostila de geografia, tem lá 3 capítulos que o filho não fez o exercício. Paguei 3 mil. Não fez o exercício, né, meu? Então, esse é um grande problema. Isso é um debate sobre o modelo de escola que esse é um debate, um outro problema. Mas aí que eu falo, e isso eu avisei todos os pais. Papai e mamãe, nós vamos fazer deste jeito, por quê? Porque isso qualifica o filho de vocês para o debate, para as discussões, não é? Para um modelo lógico de discussão, certo? Por mais que ele não vá ser um cientista,
A ciência traz para nós um modelo de debate que a gente precisa formar, servir por aí. A formação desses indivíduos é importantíssimo, porque em algum momento espera-se que eles se tomem tomadores de decisão. Espera-se que eles componham o quadro do conselho executivo que vai decidir por uma pesquisa clínica ou não, que ele componha o quadro da OAB, que ele componha um tribunal recursal, e se ele não tiver capacidade reflexiva, você perdeu todo esse processo. Não dá. Então, isso tem sido nas nossas escolas um grave problema. Eu trago alguns modelos de debates mais padrões, né? Um é onde você tem um expositor, um é onde acontecem as conversas em V, tem vários modelos comuns, né? Da exposição mais direta, no Brasil é muito difícil fazer esse debate, a pessoa levanta para falar. São vários modelos, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre. Agora, é uma coisa importante que a gente tem que ter, né? Quais são os objetivos de um debate em sala de aula? Ele ocorre por... eu acho que é interessante, vou discutir isso. Ele tem que ter... Qual que é a propositura desse debate? Você precisa ter muito bem isso em mente para aonde nós queremos chegar com este debate. O debate pelo debate só, ele é uma discussão e você tem debate em mesa de bar. Então, agora, no seu ambiente de educação, onde eu disse ambiente de educação, mas a gente pode pensar isso mesmo no ambiente jornalístico, no ambiente de mídia, no ambiente de um conselho. Quais são os objetivos dos debates, né? Então, os debatedores em si, eles desenvolvem habilidades para a vida no debate. E habilidades, quando eu falo assim, parece muito habilidade para a vida, né? Mas a habilidade para a vida é desde posicionamento, organização de ideias, clareza de objetivos. Falta muito isso das pessoas. Você conversa com as pessoas, em conversas formais ou informais, você não sabe de onde a pessoa veio com a história e para onde ela vai. Às vezes a história começa, o assunto começa e você não sabe de onde surgiu nem para onde vai. Então, qualificar uma pessoa sobre debate vai posicionar ela, vai ensiná-la sobre como se posicionar, como defender um ponto de vista ou defender uma tese, de como argumentar, como contra-argumentar, como escutar e como não entrar em choque. Acho que pode ser muito sim de direito também. As pessoas entram em choque quando são contrariadas. Fui contrariado, e agora? Fui contrariado. O fluxograma não tem ali ser contrariado. Né? Não tem. E agora, como eu faço? Né? Como eu resisto a este ponto? Como ele fala, ele desenvolve o espírito crítico, a tolerância ao contraditório, a ideia de estruturação de argumentos, criatividade, concentração, e em si ele facilita o aprendizagem mais significativo, quando você não é demitido. Né? Facilita não em todas as escolas, em duas. E foi justamente por causa disso. Ele facilita isso. O Ibope dos alunos estava bom, inclusive. O pessoal gostava. Estava bom. Essas habilidades, elas são essenciais, eu acho, para todo profissional que tem uma posição relevante, tanto na educação quanto fora da educação. Você não consegue, quando você ocupa, quando você é professor, ou quando você vai participar de um conselho, ou quando você vira coordenador, diretor, se você não conseguir expor as suas ideias e defendê-las, você não consegue trazer mudanças que vão beneficiar você, primeiramente, ou em algum momento, do ponto de vista do capital mesmo, e você não consegue defender as suas teses, as pessoas ao seu redor, as mudanças que você acredita que são necessárias, porque as ideias, elas, embora o mundo não seja estático, muitas das pessoas têm pensamento estático. Então, se você não conseguir, de alguma forma, levá-las a pensar com você o que você quer, que elas compreendam, elas não vão mudar por vontade própria. A estrutura social não muda, uma instituição não muda, um colegiado não muda, um departamento não muda, a não ser que ela tenha uma motivação para fazer isso. Então, se você não consegue nem defender o que você quer falar, como que você vai expor isso para as pessoas? Então, é uma parte importante. Agora, para a audiência, né? Ela também desenvolve espírito crítico, porque quem está recebendo a informação, se ela tem uma boa formação sobre como se qualifica um debate, ela consegue analisar isso. Vou voltar naquele exemplo. Lá na cidade de Tamaqui, cidade? Aonde foi isso? Tem estudo disso? Tem um artigo para eu ler? Ela consegue desenvolver esse espírito crítico e analítico. Né? Mas cadê os dados? Vamos analisar os dados.
embora da área de humanas, ficaria aqui na fronteira entre as ciências exatas quando você tem uma capacidade analítica, inclusive estatística, etc., você consegue ver melhor se as coisas fazem sentido ou não, se aquilo ali tem relevância, se é um ponto fora da curva, assim. Então você tem que desenvolver a plateia em si, as pessoas mesmo que não participam diretamente no debate, elas ficam só no debate, elas vão desenvolver essa capacidade. Porque alguém argumentou uma coisa, e depois alguém veio e falou sobre os seus dados, e falou que eles estão... Tem um livro muito interessante que assim, chama Como Mentir com Dados. Né? Uma forma muito simples de mentir com dados. Né? As pessoas apresentam uma forma simples, não, uma forma elaborada, mas relativamente simples de se mentir com dados. Você às vezes consegue usar dados que não são significativos, por exemplo, 60 mil pessoas tomaram cloroquina e não morreram de Covid. Puxa, parece um número legal. Você pode falar 100 mil pessoas. Né? Você pode falar 100 mil pessoas tomaram cloroquina e não morreram com Covid. Parece um dado impressionante, né? Para quem escuta e analisa de forma passiva isso, parece interessante. Aí você fala, mas 100 mil pessoas tomaram água também e não morreram de Covid. Então você tem que ter falso causalismo, né? Então você tem uma possível causa que você acredita que seja relacionada. Vou dar um exemplo. Câncer, que a gente falou, câncer de pulmão causado por fumo. As pessoas que fumam, a prevalecência das pessoas que fumam é maior do que as pessoas que não fumam. Tudo bem. Em qual área? E aí as pessoas que fumam, mas moram no interior, tem menos, tem mais. Então você tem que conseguir analisar isso. Nós vamos ver de cigarro. Estou dando como exemplo. E aí uma parte que eu acho importantíssimo isso. E a gente vai encerrar por aqui já. Exposição de assuntos e respostas não familiares. Nosso primeiro vínculo de formação é no ambiente familiar mesmo, inclusive. Não é no ambiente de familiaridade, é no ambiente familiar. Ambientes familiares, eles ambientes protetivos, estão no ambiente normal. Vamos colocar no ambiente normal, né? Onde não haja violência, onde não haja desrespeito aos direitos básicos, etc. Em um ambiente familiar normal, você desenvolve alguns valores e algumas opiniões, eu digo opiniões, porque nem sempre são embasados, baseados no que você herdou ali dos seus pais, tios, irmãos e avós. E você vai carregar isso muito provavelmente por muito tempo. A escola, a universidade, o ambiente formativo, uma das funções dela com o debate é conseguir expor esta pessoa a assuntos e respostas que não lhe sejam familiares. É conseguir fazer com que ela observe. E não estou dizendo você mudar, doutrinar, catedrar ninguém. É para que ela só desenvolva a capacidade de analisar questões que antes para ela não eram familiares ou não eram comuns. Né? Quando você... isso pode ser chocante ao princípio, mas se feito de forma adequada, não irá ajudar o aluno ali, a pessoa participante presente, a desenvolver uma capacidade autônoma de pensamento. Tá? Não quer dizer renegar valores, não quer dizer nada disso. Só quer dizer, às vezes, até mesmo analisar e falar assim, realmente meus pais estavam certos, sempre estiveram certos. Né? Mas quando ela é exposta a um bom debate, com bom referenciamento, com boas referências, ela desenvolve isso. E aí, por fim, aí, envolve os alunos de sala de aula. Né? Só mais esse ponto aí que eu queria colocar. No geral, imagino que em direito, em graduação, as aulas onde eles são envolvidos em debates como júri simulado, as coisas são as áreas mais relevantes. Aí é parte inerente, né? Não tem escolha, é obrigatório. Depois da próxima aula nós vamos estudar. Quer ver? A escola deveria ser parte inerente. A gente vai discutir os modelos aqui, mas a gente vai discutir isso aqui, a instrumentalização para o debate. Legal. Porque uma coisa é a gente dizer que tem que debater, outra coisa é como instrumentalizar isso e tornar isso mais plausível. Porque debater, a gente parece que a gente fala assim, deixa eu debater, parece um plano muito bonito. Mas como é que a gente realmente pode fazer isso? Quais são os caminhos que nós podemos seguir para proporcionar esse ambiente adequado para esse debate? Bom, paramos por aqui então. Acho que são quase... O senhor deu uma fiquei curioso. Você disse que... Pode.
pesquisou para Harvard Public School. Isso, para o Departamento de Ciência da Saúde. Esse público significa o quê? É a saúde pública, não é a escola pública. É, a saúde pública. Eles têm um departamento lá que é, entre aspas, semelhante ao nosso departamento aqui. A USP tem um departamento de saúde pública. Ela tem um curso que é focado em formação de agência para saúde pública. Né? No geral, o departamento ele se encarrega de pesquisar e estudar assuntos mais abrangentes, que vão desde a influência do aquecimento global na saúde, a pobreza para a saúde, saneamento básico e saneamento básico social. Tem algumas áreas que, assim, a área epidemiológica deles é muito forte também, mas são temas, no geral, que fogem à medicina, não é focada na medicina clínica em si. Ele é focado mais na formação de pensadores da saúde pública, da gestão da saúde. Temas, quer dizer, o impacto da migração na saúde pública. Eu fui discutir isso em algum momento. Tem migração em massa. Como é que vai funcionar o nosso sistema? Pra caramba, dá um exemplo aí, né? Como é que vai funcionar o nosso SUS num modelo de migração massa? Migração que você tem um aumento da população de uma hora para outra, numa região tão pequena. Como é que funciona o financiamento desse programa? Você precisa pensar essa saúde, né? Exatamente. De um dia para uma era para outra, de 10 anos, você teve a mudança do cenário ali, né? Você tem um aumento da população inesperado. E como é que você... Por isso que eu falo, o debate às vezes é constrangedor. Porque... E eu não estou dizendo que tem que negar ou não. Eu estou dizendo, vamos acolhê-los. É o que a legislação determina, aparentemente, eu não sou jurista, é o que a legislação determina. Vamos acolhê-los. Ok. Quais são os efeitos práticos e como vamos acolhê-los? Ninguém quer negar saúde pública a uma criança venezuelana, uma criança... agora nós temos os outros países, outros focos de migração para o Brasil também, com a questão do Oriente Médio. Mas como é que nós vamos fazer isso? Alguém tem que debater isso, né? Em algum momento a gente tem que debater isso. Ele tem que ocorrer. Ele pode ser constrangedor, mas ele tem que ocorrer. Vamos debater sobre a obrigatoriedade da vacina, só dando um exemplo, ou não obrigatoriedade, é algo que eu acho, desde 2017 que eu venho falando sobre a necessidade da discussão. Eu vi um caso específico onde um membro de uma determinada comunidade religiosa, salvo engano, os menonitas, eu tenho que verificar isso, os filhos não estavam tomando alguns tipos de vacina, não sei se eram todos ou não estavam. E houve uma judicialização no Sul, salvo não sei se era Rio Grande do Sul ou da Catarina, sobre a necessidade dessa criança ser vacinada para frequentar a escola. Era um caso isolado ali, específico, não teve repercussão nacional, embora tenha percorrido várias instâncias, e ninguém se preocupou em discutir isso. É obrigatório ou não é? Em caso de saúde pública, em caso de surto, porque era uma doença que podia causar um surto. Era uma patologia que podia causar um surto, assim, o vírus. E ninguém discutiu. Quando ninguém discutiu isso, naquele momento, deixou aberto as portas para a questão da Covid. Não estou dizendo que tem que vacinar ou que não tem que vacinar. Estou dizendo que nós não discutimos. Em 2013, se não me engano, eu acho que foi em 2013, não lembro exatamente a data, 2009. Já estou ficando velho, vou perdendo as datas. Mas houve um movimento aqui na USP onde se invadiu a reitoria, naquele caso, na época, se não me engano, era o Alckmin, o nosso governador, e houve no ato de se retomar da reintegração de postos da reitoria, a Polícia Militar cercou o CUSP. Sim. Ponto. Não estou discutindo que a invasão era boa, que a invasão não era boa, estou dizendo que naquele momento foi restrito, por algum tempo, temporariamente, ali, a liberdade de ir e vir. Nós não discutimos isso, se era certo, se não era certo, quais eram as circunstâncias onde a liberdade podia ser restrita ou não poderia ser restrita. Nós tivemos a questão da Covid, onde houve uma certa restrição da mobilidade. A gente não discutir isso de novo quando nós chegamos a próximo, tudo indica, que tornar-se mais frequentes casos de epidemia. Como é que nós vamos agir neste caso? Como é que nós vamos agir nessa situação? Porque nós não estamos debatendo. Nós não debatemos tópicos são complexos. Nós não debatemos o aborto. Não debatemos. Estou dizendo que tem que ser feito ou que não tem que ser feito. A gente tem uma situação de saúde pública terrível. Hein? Nós não debatemos a liberação ou não liberação de drogas, alguns tipos de drogas, para medicinal ou não para medicinal. Eu estou dizendo também que tem que liberar. Estou dizendo que a gente não debateu. Vamos usar pesquisa clínica, não vamos usar.